Jeremias 40, de 13 a 16, fala assim, que é um texto muito bom, e nos fala: Joanã, filho de Caraé, e todos os príncipes do exército que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram: sabe tu que Balaíns, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netaías, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispá: irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida? De maneira que todo Judá que se tem congregado a ti fosse disperso e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Caraá: não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Os babilônicos designaram Gedalias para ser o governador de Judá e o puseram para cobrar os tributos das pessoas mais pobres que não tinham sido levados para o exílio. Mas esse homem falhou ao tentar desenvolver sua habilidade de tomar decisões acertadas. Na verdade, ele tomou uma decisão extremamente desastrosa, visto que foi negligente ao não processar as informações em que estavam à sua disposição. Por fim, Ismael o assassinou. O que Gedalias poderia ter feito para tomar decisões melhores do que as que tomou? Então é o que nós vamos contextualizar aqui hoje, tá? E colocar para você entender que a decisão errada, ela gera desastre e nesse caso aqui gerou até morte da própria pessoa que teria que tomar decisões certas. Então nós vamos ver aqui o que uma decisão errada faz, não é? E nós vemos aqui que decisões que ele tomaria para não acontecer isso, né? Então nós vamos hoje conferir isso aqui, e ninguém mais do que, né, hoje ele, no Dia do Homem, ele. O cara Rogerinho. É ele. Mas, Guerra, é muito interessante quando a gente fala em desastre, né? Nós temos uma visão realmente de uma sequência de acontecimentos ruins, ou então um acontecimento ruim em proporção muito grande. Sim. Né? Nesse caso, nós temos tanto uma sequência de acontecimentos ruins, como também acontecimentos ruins em uma proporção muito grande, porque o povo ele toma uma decisão lá na frente de realmente se distanciar ainda mais de Deus, mesmo diante de tudo aquilo que eles já haviam passado. Verdade. Né? Então, nesse momento na história de Israel, Nabucodonosor já tinha vindo, destruído toda a cidade, jogado os muros por terra, incendiado a cidade, levado o restante do povo cativo e deixou apenas um grupo muito pequeno, que era o grupo, como o próprio texto diz, os mais pobres, para que eles pudessem cuidar da terra e produzir na terra. Então, para que a cidade também não ficasse completamente desolada, e ele deixou então os mais pobres ali de Judá e de Israel, para que eles pudessem, debaixo do governo de Gedalias, dar, de uma certa maneira, uma continuidade à vida da nação, mesmo debaixo do jugo de opressão de Nabucodonosor e mesmo debaixo de toda a destruição que o povo estava vivendo. Então, Gedalias ele foi estabelecido como governador, ele era a autoridade ali, ele era o representante do governo babilônico. Sim. E era a pessoa que estava para servir o povo e orientar o povo de acordo com os princípios de Deus,
porque nesse momento ele contava também com o apoio de Jeremias. Sim. E Jeremias ficou junto com o povo e não quis ir para outro lugar. E o povo não teria necessidade de se dispersar. Agora, quais foram os desastres? O primeiro deles foi a própria morte de Gedalias, porque aquela notícia que ele diz que aquilo não iria acontecer, realmente foi o que aconteceu e Ismael o matou, conforme Guerra já comentou aqui. Uma outra coisa é que os príncipes que vieram, que estavam dispersos e até certo ponto escondidos, porque fugiram do exército de Nabucodonosor e vieram de novo, fizeram com que o povo agora, sem uma orientação, sem uma pessoa de autoridade diante deles, orientasse o povo a tomar uma decisão contra o Senhor e contra, inclusive, o próprio governo de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor falou que eles deveriam ficar e plantar. Com né? certeza. E eles induziram o povo contra uma palavra do Senhor e levaram o povo para o Egito, onde o Senhor disse que não deveriam ir. E aí foi um desastre ainda maior, porque eles acabaram morrendo no Egito. Ainda levaram o profeta à força. Sim, levaram o profeta à força. Que não queria que ir não pegar, queria ir. não, você vai e pronto. Acabou. E acabaram matando o próprio profeta. O né? profeta, Então, é uma sequência, uma atitude, né? E uma decisão enganosa, ou uma decisão que não foi uma decisão sábia, acabou gerando a morte, né, do próprio Gedalias e toda uma mudança em toda a conjuntura, Sim. tanto da nação quanto das próprias pessoas e na relação de Deus com essas pessoas. Sim. Então, o desastre foi só em proporções maiores. Guerra e Rogério. De Mossoró, Rio Grande do Norte. A irmã está agradecendo pela oração, pelo bebê que foi feito no programa anterior, o Felipe, que se encontra na UTI já lá em Fortaleza há 90 dias. Pedimos pelo seu despertar, né? Queremos que Deus cure sua cabecinha, fazendo-o acordar. Ele é o filho da Gabriela, eu sou a Simone, que incansavelmente oro por ele. Obrigado, pastores, obrigado também ao pastor Rogerinho. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado. Cremos, né, na restauração, estamos Em nome de Jesus. Confiando nisso. Aqui de Belo Horizonte, gosto muito do programa. Esse trabalho é abençoado, obrigado. Deus abençoe a vida de você também. A Simone, do bairro Areias, lá de Justinópolis. Bom dia, paz. Queria parabenizar pelo programa, tenho aprendido muito com vocês. Orem pela minha filha de 45 dias e desde que nasceu chora o tempo todo. Os médicos cada hora falam de uma coisa, de que é uma doença, mas eu creio na cura. Amém? Nós cremos na cura também e vamos orar no nome de Jesus. Graça e paz, pastores Rogério, Rogerinho e Guerra. Que Deus abençoe cada dia mais suas vidas e esta programação que muito aprimora o conhecimento de quem participa e também para o elevo da fé. Quanto ao tema de hoje, será que as decisões erradas poderíamos também classificar como uma má semeadura? Grande abraço, pastores. Mandem um abraço aqui para a gente, se possível. Peço oração por nós e o nosso ministério, que é o pastor Edson e a pastora Selma, lá de Paranaguá, no Paraná. Rogério, é interessante porque quando nós pensamos na semeadura e é uma lei ou um princípio, né, aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Então, a própria decisão errada ou uma decisão imatura, né, ou de alguma forma sem avaliar direito, ela acaba sendo uma forma de semeadura, sim, porque ela vai gerar consequências proporcionais a exatamente aquilo que foi decidido, não é? Então, aquilo que você semeia, aquilo você colhe. A decisão errada, ela vai gerar consequências que serão consequências desastrosas ou que serão consequências que não são as desejáveis, né? Então, nesse aspecto,
ela sim, ela é uma semeadura. Porque toda decisão, ela é uma decisão que se torna uma ação. E toda ação, ela vai gerar uma reação. Assim como toda semeadura vai gerar um fruto. Com certeza. Inclusive, tem aqui a participação de uma irmã que não se identifica, aqui de Belo Horizonte. Ela diz assim, ó, graça e paz, tenho sido muito edificada com o Ministério Clínica da Alma. Deus abençoe os pastores. Eu me casei ainda quando não era cristã. O meu marido e eu já tínhamos filhos de outro relacionamento. Quando tivemos envolvimento, ele ainda estava amaziado com a ex dele. Hoje já temos 8 anos de casados, mas ainda acredito que colho as consequências dessa relação, mesmo que não eram casados, mas tinham uma vida marital, né, juntos. Mas ela o traiu por várias vezes. E uma das consequências é que a família dele trata ela melhor do que a mim. Ela participa de tudo da família. Eu sou obrigado a ir em todos os lugares que ela está, por ser da família dele. Ah, não, essa é uma pergunta, perdão. Ela diz assim, isso. Eu sou obrigado a ir em todos os lugares que ela está, por ser da família dele? É uma pergunta que ela está fazendo. Isso eu acho que ela tem que conversar com ele, né? Para ver se ele alivia ela um pouco disso aí, né? Eu acho. Penso assim, ela conversar com ele e ver se ele alivia um pouco ela disso. Ele pode poupar ela de ter esse tipo de encontro. De levá-la em todo que é lugar. Em tudo, você entendeu? Sabendo que a ex vai estar lá. Vai estar lá. Leva só naquelas coisas que forem mais importantes, que não tem como deixar de ir, mas algumas que pode evitar seria o ideal. Eu acho que você tem que sentar com ele e ter uma conversa com ele muito séria. Assim, e colocar isso, né, claramente. Como é que você se sente. Isso. Não é? Talvez ele não está sabendo dos sentimentos dela. Não é? Pode estar indo e ele não está sabendo que ela está tendo esse tipo de sentimento. É explicar para ele. Colocar e deixar ele a pau. Eu não gosto disso, eu não me sinto bem nisso. Aí você vai sentar e colocar para ele. E aí, vocês dois aí resolvem. Tem que ser resolvido a dois aí. Seria até uma forma de protegê-la, né? Sim. Então, eu acho que um pouquinho de sensatez da parte dele, por parte dele, ajudaria muito, porque é a maneira de protegê-la e não só protegê-la, mas inclusive proteger o próprio relacionamento. Se esse relacionamento já não deu certo antes, não é? Então, ficar tendo também que conviver o tempo inteiro próximo dessa pessoa, eu não sei se essa é a maneira mais saudável, né? Esperar isso da família dele, eu acho que não vai acontecer. Mas ele pode sim, né, entender que essa não é a melhor companhia e esse não é a melhor decisão. Né? Exatamente. O pastor Edson e a pastora Selma disse assim, faltou mandar um abracinho pra gente. Não vamos mandar um abracinho, não, vamos mandar um abração para vocês. Então, aí nós... Sinta-se abraçado e reparando o dano. Sejam ricamente abençoados, um excelente final de semana para vocês. E aí, Guerra? Nós temos aqui manter uma perspectiva ampliada. Não é criar uma perspectiva maior do que aquela que ele criou. Não é isso, pastor? Sim. Ampliar isso aí dentro desse contexto que nós estamos falando. E eu acho... O que ele teria que tomar, né? Sim. Que é o que nós estamos falando, a decisão que ele teria que tomar para não acontecer o desastre. E serve para as pessoas também, né? Antes de você explicar aí, porque é o que você tem que tomar para não acontecer. Né? Eu creio nisso. Eu acho que, apesar de todas as circunstâncias pelas quais o povo de Judá e o povo de Israel passou, e diante da situação que o próprio Gedalias estaria vivendo, né? Isso pode, muitas vezes, ter colocado ele com um certo receio. Mas ele realmente não teve uma visão ampliada da função que ele estava ocupando
e da necessidade e do momento histórico da nação e a necessidade do povo. Ele tinha, naquela oportunidade, como governador de um povo que estava sendo humilhado, subjugado, um povo que estava oprimido, se sentindo pobre, com a autoestima lá embaixo. Ele tinha que ter uma visão mais ampla daquela situação para interferir de uma maneira positiva na vida do povo e até mesmo na vida da nação. Eu creio que nesse momento da história de Judá e na história de Israel, se Gedalias tivesse uma visão ampliada daquilo que ele representava, da responsabilidade que tinha sido liberada sobre ele através de Nabucodonosor, e uma visão de Deus, ele teria levado a nação para um outro nível, com certeza. Com certeza. Ele teria feito realmente muita diferença na vida e na história de Israel. Amém. Temos a participação do Eduardo, de Itaipava, aqui no Espírito Santo. Tem assistido o programa e tem me ajudado muito no dia a dia. Amém. Peço oração pela minha família e que Deus continue abençoando vocês. Obrigado, viu, Eduardo? E que o Senhor verdadeiramente continue aí abençoando a vida de vocês. Moro em Goiás, cidade ocidental, e preciso de oração para o meu marido que vive analisando, entre aspas, colocou, analisando tudo e todos, como ele mesmo fala, mas não demonstra nem toma partido para nenhum lado. Como nós sabemos, só existem 2 caminhos. Tem mais de 3 anos que Deus me prometeu que ele verá sua palavra testemunhada através da minha vida. Tenho calado sempre diante das suas críticas. O que fazer? Será que essa é a melhor atitude? Ficar sempre calado diante das críticas? Olha, se Deus já te deu uma palavra que Ele vai vir através do seu testemunho, o poder de Deus, então deixe Deus agir, não é? E permanecer calada diante das críticas é a melhor opção, desde que você não deixe que essas críticas te desanimem e derrubem você. E entenda que, como ele está apenas fazendo análises de acordo com o ponto de vista dele, não se preocupe com isso. Se preocupe com o parâmetro de Deus e o padrão de Deus e o ponto de vista de Deus. Não deixe que aquilo que tem chegado aos seus ouvidos desça para o seu coração e contamine você. Permaneça na posição que Deus te estabeleceu para ficar. Né? Então, Deus não nos estabeleceu como juiz e Ele é o juiz. Quando nós nos colocamos na posição de juiz, Deus é que vai agir, porque é Ele quem está sendo tirado da função que é dele. E Ele não deixa nenhuma dúvida de que a glória dele, Ele não compartilha com mais ninguém. Então, cale e veja o que o Senhor teu Deus fará. Amém. E aí, Guerra? Nós temos aqui juntar todas as informações possíveis. Fazer um levantamento. Fazer um levantamento para criar uma estratégia. Muitas vezes as pessoas querem resolver uma coisa, mas não faz levantamento, não junta as informações, vai no primeira coisa que houve, já toma decisão em cima daquilo. Meu querido, isso aí vai dar um desastre. Vai mesmo. Porque você vai entrar no primeiro caminhão que passa e você não está sabendo para onde que vai. Não é? Então, junta tudo, vê aí o que acontece, como que está as coisas, não é? Para depois você tomar uma decisão. Primeira coisa para tomar decisão é difícil, né? Mas Guerra, realmente... Esse é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Juntar todas as informações para que você tenha com mais clareza todas as circunstâncias e possa realmente avaliar os ganhos e perdas de cada uma dessas situações. E é muito interessante porque Gedalias, ele recebeu a notícia da intenção de Ismael.
e ele preferiu não acreditar naquilo que ele recebia e nem tampouco procurou saber se aquela informação era uma informação verdadeira. E ainda recebe esse homem que ele ouviu falar que queria matá-lo e recebe bem. Então, assim, nem um pouquinho de desconfiança ele permitiu, né? Então, isso é realmente fazer um julgamento precipitado, um julgamento sem informações, não é? Ou até mesmo negligenciar as informações que já tem. Nós temos aqui a Mônica de Aracaju, Sergipe, diz: como recomeçar quando caímos por termos nos afastado de Deus? Ô, Rogério, a própria Bíblia diz, né? Volta aonde caíste, arrependa e siga em frente, né? Então você volta onde você caiu lá, vê o que levou você a esfriar e a cair, tá? Arrependa, ergue a cabeça e siga em frente. Tá? Não fica vivendo o passado, não. Que muitas vezes a pessoa começa a viver passado e impede dela seguir em frente. Então você vai fazer o quê? Vai ver o que levou você a esfriar ou a cair, arrepender do que aconteceu, erguer a cabeça, procurar ajuda, alguém que vai te auxiliar nessa caminhada aí que você está reiniciando, tá? Reaver as coisas dentro de você, reaver o que a caminhada, né, aonde você foi esfriando, para você não acontecer isso mais e seguir em frente. Vai em frente que Jesus é contigo. Amém. Amém. Bom dia, pastores. Peço, por favor, que ore pela saúde do meu filho Eric, que tem estado muito doente, né, e pela conversão dele a Jesus. Obrigado, nós vamos orar sim, colocar a vida dele diante do Senhor. Aqui também tem a participação. Bom dia, sou de Cuiabá e tenho acompanhado esse programa pela Oi TV. Tem sido bênção, a programação da Clínica da Alma tem me edificado muito. Amém. Orem por mim e minha família. Eliane Amorim. Ok, Eliane, vamos orar sim no nome de Jesus, né, colocar diante do Senhor. Temos aqui o nosso querido Tiagão. Pastores, paz do Senhor, peço oração por mim, pela minha família. Deus abençoe vocês, abençoe sua vida também, viu, Tiago? No nome de Jesus. Tiago está sempre aí firmão, né? Marcando presença. Esse é o cara. É isso aí, Tiago. A paz, como eu estava precisando dessa palavra. Deus abençoe vocês abundantemente. É Salete de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vocês são uma bênção. Obrigado, Salete. E graças a Deus ao Senhor, né? Que a palavra alcançou seu coração. Muito nos alegra. Já aceitei Jesus várias vezes, mas sinto que não tenho o Espírito Santo, não tenho Jesus. Quando as irmãs oram por mim, elas dizem que eu tenho o coração fechado. E agora? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E aí, Rogério? É uma coisa muito interessante, Rogério, porque muitas vezes a pessoa toma uma decisão, né, mas ela não consegue ver na prática essa decisão. Isto é, ela não consegue identificar com muita facilidade ou até mesmo de forma nenhuma aquilo que aquela decisão pode gerar dentro dela. Então, o que nós precisamos fazer? Paulo, ele diz de uma maneira muito clara que confessando com a nossa boca, crendo no nosso coração. O importante e o imprescindível nesse processo é a fé. E essa fé, ela está dentro de você. Creia nisso, porque é assim. Deus seria injusto se ele colocasse uma fé em mim, capaz de fazer eu acreditar, e não colocar essa mesma fé em você, capaz de fazer você acreditar nele. Exatamente. Não é? Então, há um nível de fé que todo ser humano tem, que é a fé suficiente para nós confessarmos e acreditarmos no sacrifício de Jesus, na obra redentora da cruz e no seu perdão. Então, essa fé,
é uma fé que todos os homens têm, todos os seres humanos têm. Senão Deus não seria um Deus justo. Deu para você entender? Agora, sentir isso é outra coisa, né? Eu não sou movido pelo que eu sinto. Eu tenho que ser movido pelo que eu creio. E é isso que faz a diferença. O sentir é uma consequência da caminhada e das experiências que eu vou tendo à medida que eu sou beneficiado pelo exercício dessa fé. Então, não pense você que a sua fé é pequena. A sua fé, ela é suficiente para crer que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Amém. E que você foi perdoada por Ele à medida que você se arrependeu dos seus pecados. Amém. E isso te faz igual a todos os santos que foram remidos pelo poder da cruz e pela eficácia do sangue de Cristo. Então, viva com essa expectativa. E aí, as experiências vão vir. A emoção e aquilo que normalmente, às vezes, você chega a se pensar, não sinto nada, elas vão acontecer. E se não acontecer? Não se preocupe com isso, não é? Porque você não é movida pelo seu sentimento, mas sim pela sua fé. Amém. Enganoso é o coração do homem, não é? Como já diz a palavra do Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.